Oi, gente. Prometo que essa aula vai ser mais curta, tá? Do que a anterior, porque a gente vai continuar falando sobre fotossíntese. Vocês lembram que a fotossíntese é dividida em duas etapas, a fotoquímica e a química, tá? Então, nós falamos da fotoquímica e hoje a gente vai falar da química. Lembram dos reagentes importantes para a fotossíntese? A água, que é utilizada na etapa fotoquímica, e o gás carbônico, que é utilizado na etapa química, tá? Então, o CO2 está representado aqui, ó, carbono e 2 oxigênios, tá? CO2, o nosso dióxido de carbono. O que vai acontecer mesmo nessa etapa? Essa etapa é para a produção dos carboidratos, da matéria orgânica, né? Síntese, formação, produção de carboidratos, né? Na presença aí do gás carbônico. Qual é a energia que vai ser utilizada aqui para as N reações que vão acontecer? É a energia provinda do ATP. Pessoal, a molécula de ATP aqui, ó. ATP é uma molécula carregada de energia que a própria célula produziu na etapa fotoquímica que vocês viram, tá? Então, quando ela libera um fosfato, quando ela solta um fosfato, desprende, né, um fosfato, libera bastante energia. Então, é uma molécula super útil de liberação de energia rapidamente para a célula, para as suas reações. Por isso é que a célula produz esses ATPs, tá? Para todo momento que a célula precisar, está ali disponível. Bom, então vamos lá. Lá no estroma do cloroplasto, tá? O gás carbônico, então, do ar penetra na folha e vai lá dentro do cloroplasto, lá no estroma. E tem que existir lá dentro do cloroplasto, lá naquele estroma, tem que existir uma molécula que reaja com o gás carbônico, que seja capaz de fixá-lo, de capturá-lo. Então, por isso que a primeira fase do ciclo chama-se fixação. Quem vai ser essa molécula que vai capturá-lo? É essa molécula aqui, ó, galera. Ela se chama ribulose bifosfato. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela tem 5 átomos de carbono, tá? Ela tem 2 fosfatos aqui, ó. O rosinha aqui é o fosfato, os vermelhinhos são o oxigênio e esses aqui são os hidrogênios, tá? Muito bem. Então, a ribulose bifosfato, essa molécula já está presente lá no estroma. O que acontece? Quando o gás carbônico entra, tem uma enzima chamada rubis, que é uma enzima mais abundante no planeta Terra, tá? Tem muita dessa enzima aqui porque ela é bastante importante. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a união do gás carbônico com esse ribulose bifosfato. Então, vai originar um composto com 6 átomos de carbono, 5 daqui da molécula da ribulose bifosfato, mais um do gás carbônico, tá? Então, junta tudo e forma uma molécula com 6 átomos de carbono. Só que essa molécula é muito instável, então ela se quebra rapidamente em 2 moléculas menores, que são essas duas aqui que a gente está vendo, ó, tá? O fosfoglicerato. Então, se nós tínhamos 6 átomos de carbono, quebrando essa molécula em duas moléculas com 3 átomos de carbono cada uma, certo? Então, elas recebem o nome de fosfoglicerato, porque cada uma ficou com um fosfato aqui, ó. Beleza? Ótimo. Bom, o que vai acontecer agora? Olha, gente, o que vai acontecer? Precisa do ATP produzido na etapa fotoquímica, tá? Daquele ATP lá que se viu lá, como é que ele é produzido, que eu mostrei. Então, esse ATP aqui vai liberar um fosfato e vai se prender a uma molécula. A gente vai mostrar aqui o restante do ciclo com uma molécula aqui, um fosfoglicerato. A mesma coisa vai acontecer com a outra molécula também, tá? Então, a gente vai dar ênfase para uma delas aqui, a outra também tudo igual. Então, o ATP liberando um fosfato vai se unir aqui no fosfoglicerato, tá? Então, vai formar aqui, ó, difosfoglicerato, porque agora esse fosfoglicerato tem 2 fosfatos. Ele recebeu do ATP aqui, tá? Então, o ATP liberou energia e o fosfato se prendeu ali. Quando acontece essa união aqui, ó, desse difosfoglicerato, ele também vai receber hidrogênios. Lembram lá do NADPH2, lá produzido na primeira etapa, na etapa fotoquímica? O que o NADP vai fazer? Vai doar aqui um par de elétrons, vai doar o hidrogênio para cada molécula dessa daqui, tá? Para cada molécula. Tem uma delas aqui, ó, ligadinha ao difosfoglicerato. Então, vai hidrogênio e elétron para uma molécula dessa, hidrogênio e elétron para outra molécula, tá? Ó, o NADP aqui, ó. Então, ele ficou sem os hidrogênios, né? Já doou os hidrogênios.
Quando essa molécula, o difosfoglicerato, recebe esses hidrogênios, ele acaba perdendo um grupo fosfato. Então, ele vai ficar só com um. E ele já muda de nome, tá? Então, agora chama-se gliceraldeído fosfato. É a partir desta molécula aqui, pessoal, que vai ocorrer a formação dos carboidratos. É a partir desta molécula que você vai ter a formação de sacarose, que a sacarose vai ser desdobrada em frutose e glicose. É a partir daqui que você vai ter a produção de amido, tá? Na planta. Bom, como são produzidas várias dessas moléculas gliceraldeído, uma parte delas, então, vai ser usada para fazer os carboidratos. Percebam que o ciclo, esse famoso ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson, ele não produz glicose diretamente, mas ele produz o gliceraldeído que vai originar as moléculas de carboidrato, de glicose, sacarose e outras, né? Uma outra parte dessas moléculas, ela vai sofrer várias reações químicas até chegar a ser formado de novo a ribulose bifosfato, tá? Para isso, ela é ribulose aqui monofosfato, mas o ATP vai fornecer mais um fosfato para ela, ficando ADP, para ela se tornar de novo a ribulose bifosfato, tá? Tem que existir essas moléculas lá porque são elas que são aceptoras do gás carbônico. Então, tem que haver a regeneração desse aceptor aqui de gás carbônico, tá? Por isso que uma parte volta para o ciclo ali. Então, por isso que a gente fala, né, um ciclo de reações químicas. Vejam que, mais uma vez, o ATP foi indispensável aqui para a liberação de fosfato, né? Então, eles voltam lá, vai ficar ADP e só o NADP, né? Vão voltar para a etapa fotoquímica, onde eles vão ser reabastecidos para fazer parte novamente da etapa química. Galera, percebam que tudo isso aqui, ó, para que haja formação aí de carboidrato. Eu queria comentar com vocês uma coisa. Aqui a gente está mostrando para você o ciclo com uma molécula de gás carbônico, tá? Se uma molécula de gás carbônico origina duas moléculas de fosfoglicerato, então, são utilizadas 6 moléculas de gás carbônico para uma de glicose, tá? Então, seriam 6 vezes 2, seriam 12 moléculas de fosfoglicerato, 12 moléculas de difosfoglicerato, 12 moléculas de gliceraldeído. Dessas 12 moléculas, mais ou menos aí, ó, 2 vão ser usadas para fazer sacarose, glicose, amido, e as outras 10 vão repor os aceptores do gás carbônico. Porque isso aqui acontece várias vezes, né? Então, é um ciclo aí contínuo. Lembrando que para começar a acontecer o fenômeno, tem que ter a incidência da luz, então tem que ser de dia. E algum tempo depois de começar a primeira etapa fotoquímica, vem a segunda. Desde o momento que ela já estiver disponível ATP e NADPH, já é o suficiente para ela começar a acontecer. Tá? Então vejam que esta fase é dependente da fotoquímica. Ela não utiliza energia luminosa, mas ela vai utilizar energia nas moléculas de ATP e na ADPH produzidas na primeira fase, tá bem? Então tudo isso acontecendo lá no estroma do cloroplasto. Certo, minha gente? Então, não sei se vocês entenderam, se eu fui clara, mas é um esqueminha aqui, na verdade, está até resumido para que você consiga entender os passos mais importantes, tá? Não se preocupem com os detalhes, ninguém vai ficar cobrando tantos nomes de vocês assim. É mais para que vocês entendam a importância do gás carbônico, né? Ele vai doar aqui o carbono dele para a fabricação de matéria orgânica. A glicose tem C6, né? 6 carbonos, por isso que precisa de 6 moléculas de gás carbônico para uma de glicose. Então, ocorre 6 vezes esse ciclo para a confecção de uma molécula de glicose, tá? Então, o rubisco é a enzima que faz a união dele com seu aceptor, né? Formando um composto instável lá que a gente comentou com 6 átomos de carbono, ocorre a quebra em 2 moléculas com 3 átomos de carbono cada uma. Recebe esse nome aqui de fosfoglicerato. O ATP, por sua vez, libera fosfato para cada uma delas, tá? Então, elas vão ficar, cada molécula dessa daqui vai ficar com 2 fosfatos. Aqui só está mostrando uma delas, tá? Porque como a outra é tudo igual, então apenas uma está sendo mostrada. A partir do momento que ela recebe, fica com os 2 fosfatos, ela se chama de fosfoglicerato, tá? O NADP vai fornecer um par de elétrons, um par de prótons para essas moléculas, tá? Então, vai ficar vazio, ó, ele perdeu. E aí, então, a molécula
assim que ela recebe os hidrogênios, ela vai perder aqui um fosfato, se tornando o gliceraldeído. É esse gliceraldeído que a gente comentou, que vai lá para a glicose, né, para formar a sacarose e, consequentemente, os outros carboidratos. A partir desses compostos, a planta produz todas as suas outras substâncias necessárias, tá? Seus nucleotídeos para a formação dos ácidos nucleicos, os aminoácidos para a formação de suas proteínas, afinal de contas, ela é um ser autótrofo, né? Pessoal, na fotossíntese, a gente viu também que estava escrito assim, fotofosforilação, né? Vocês viram que o ATP, a formação dele, de ADP, como ele vai voltar para lá, ó, né? A partir do momento que ele perdeu aqui o fosfato para a molécula ribolose bifosfato, ele vai retornar para os tilacoides lá na etapa fotoquímica para recarregar o seu fosfato. Então, essa formação de ATP necessita de luz, né? Que é a incidência da luz lá nos tilacoides, por isso que se chama fotofosforilação. Adição de fosfatos na molécula de ADP, formando um ATP na presença de luz, tá? Então, os nomes aí têm todo um motivo de ser, né? A gente vai ver aqui voltando aqui um pouquinho, essa imagem aqui, para a gente dar um resumão aí das duas etapas da fotossíntese. Então, vejam, todo o fenômeno acontecendo dentro do cloroplasto, aqui está um cloroplasto mais bonito, né, do que aquele que eu fiz, mostrando a etapa fotoquímica acontecendo aqui nas membranas do tilacoide, mostrando aqui a fase química com a fixação do gás carbônico participando daquelas reações químicas, né, num ciclo chamado ciclo de Calvin, tá? Lembrem-se que essa etapa depende desta, né? Então ocorre a fotólise da água com a liberação de oxigênio. Seus elétrons e prótons serão usados aí para formar as moléculas na ADPH. Através também de toda a etapa fotoquímica é produzido moléculas de ATP. Lembram lá da molécula lá, ATP sintase, né, que fazia o giro para produzi-la na presença de luz. Então, os produtos aqui da etapa fotoquímica, oxigênio, ATP e na ADPH, tá? Que serão usados, o oxigênio é livre, né, vai para o ambiente, e essas duas moléculas serão usadas na etapa química, né, como a gente viu. Então, olha elas voltando aqui, né, lá para a etapa, né, a partir do momento que já liberou fosfato, a partir do momento que liberou os hidrogênios, elas voltam para a etapa fotoquímica lá na membrana dos tilacoides, tá? Ó, o gás carbônico, esse daqui ele está formando aqui o fosfoglicerato, tá? E aqui o gliceraldeído, ok? E a ribolose, né, de fosfato, que depois vai ficar aqui, de fosfato ou bifosfato é a mesma coisa. É o novo, novamente, né, eu quero dizer, o aceptor para novas moléculas de gás carbônico e assim por diante, tá? Aqui, fechando, né, essa parte aí de fotossíntese, pessoal, então vejam a equação que representa todo o fenômeno, tá? E mostrando para vocês uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer. O gás carbônico e a água, que são os reagentes, para formar os produtos. Então, nada cai do céu. Tudo que é produzido é a partir dos reagentes. Então, lembram lá do gás carbônico? Ele vai ceder seus carbonos para formar as moléculas de glicose, tá? O oxigênio aqui do gás carbônico também, ó. Então, eles serão usados na confecção da molécula de glicose. De onde vêm os hidrogênios aqui da molécula de glicose? Vem da água, né, pessoal? Lembram da fotólise da água? Ela desprende, né, o oxigênio atômico que se liga com outro oxigênio formando um molecular e vai para a atmosfera. Os hidrogênios aqui, por sua vez, vão ser usados para a formação das moléculas de glicose, tá? São eles que ficam aceptados pelo ADP, que daí serão usados lá no ciclo de Calvin para a produção da glicose, ok? E formação de algumas moléculas de água também na planta. Beleza? Então, lembrem-se, né? O oxigênio que uma planta libera vem sempre toda a vida da molécula de água, através da fotólise, da quebra dessa molécula de água. Esse oxigênio liberado nunca vem do gás carbônico, tá? Então, ó, por favor, né? Ó, tá vendo ele aqui? Da onde que ele vem? Ele vem da molécula de água e não daqui do gás carbônico. É muito comum cobrar em exercício a formação do oxigênio
e os alunos errarem marcando lá que ele vem do gás carbônico, porque se usa um conceito assim, né? O que é fotossíntese? É entrada de CO2, entrada lá do CO2 e saída de O2. Dá a impressão que o gás carbônico entra na planta e se transforma em oxigênio. Vocês viram que isso não acontece, tá? Por favor. Então, nada de dizer que o oxigênio vem do gás carbônico, em hipótese nenhuma. Tudo bem? O oxigênio vem da liberação das moléculas de água, com a incidência de luz na planta. Tá certo, gente? Então, me despeço aqui, né? Espero que vocês tenham entendido o básico. Mas dá uma olhadinha lá para ficar mais entendido ainda. É bom fazer alguns exercícios e a gente vai fazer esses exercícios com vocês na próxima aula, tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima.